Aleluia, glória a Deus. Podem sentar, meus queridos irmãos. Tempo de agradecer a Deus. Tempo de vitória na presença do Senhor. Né, irmãos? Que Deus abençoe a sua igreja nesses seus 78 anos. E a você, nosso visitante, que chegou depois da apresentação, você é muito bem-vindo no nosso meio. Já conhecemos os visitantes, mas você que chegou depois, seja muito bem-vindo. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. O pessoal estava em dúvida, irmão Ailton, onde comprar o ingresso para o rodízio de pizza, né? Então, ali atrás, você vai ter na portaria, irmão Ailton, já ouvi por ali, com certeza tem alguém vendendo ali atrás. Opa, está com a Meire. Então, está centralizado na Meire, isso? Ok. Então, a irmã Meire voltou ativa, já viram, né? Já chegou, cobrando missões e vendendo ticket. E mais algumas coisas, né? Então, irmã Meire aí, vou fazer propaganda, né? Mais algumas coisas. Então, a irmã Meire está aí, ticket com a irmã Meire, nosso rodízio de pizza, tá, irmãos? E eu também, irmãos, no momento de oração, eu me esqueci de mencionar aos irmãos, ao pedido, vamos estar orando pela Juliet, né, a filha do irmão Garley, da irmã Juliana. Ela não está bem, ontem teve que ir ao hospital, né, assim, de alguma forma, assim, às pressas, retornou, está em casa, aquelas questões dessas viroses que os médicos aí não têm nome para dar, a doença, eles diz que é virose, né? Mas ela está muito abatida e muita febre, então os irmãos estejam orando também em favor da irmã Juliet, filha do irmão Garley e da irmã Juliana, né? São momentos de oração, pedidos de oração. Vocês vão falar alguma coisa? Ah, tá. Culto ao vivo é assim mesmo, tá, internauta? Eu fiquei assustado, eu vi aqui atrás, falei, o que é isso aqui? Né? Quer dizer, o que é isso? Não, eu sei quem é, né? Não, o que é isso vocês não? Que situação é essa aqui? Eu falei, é escolta aqui, que alguém vai falar alguma coisa, me avisar no programa, mas não, é que o coro vai cantar agora, quer dizer, o coro vai... Nós vamos ouvir uma música coral agora, é porque o coro cantar, o pessoal pode achar que vai começar a sair a turma aí, não vai, o coro não vai cantar não, tá, irmão? Nós vamos ter uma música coral agora, só que isso é certo mesmo, né, irmão? A gente não fala o coral vai cantar, né? Eu sou esposo de música, né? De musicista, né? Então não pode falar o coral vai cantar, isso é errado, né? Não existe o coral cantar, o coro vai cantar. Coral é a música é uma música coral, mas quem canta a música coral é o coro. Então o coro vai cantar agora, ok? Isso está correto. Então o coro pode subir, Coro Integração, participando dos 78 anos da nossa igreja. Nosso Coro Integração, pastor, quem é o Coro Integração? O Coro Integração é o Coro Novo Cântico, é o Grupo Centelha, é a Banda End, não é? Quem mais? É o Coro Ado Jovem, são solistas da igreja. Coro Integração são todos os músicos da igreja que se reúnem em 3 ocasiões especiais: Páscoa, aniversário da igreja e Natal. Né? Então vamos receber agora esse coro aqui, irmãos. Ele tem, para o Natal agora, ele tem 90 vozes. Tá? Hoje ele está só com o pessoal que está cantando, porque cantou na Páscoa, não ensaiaram ainda. Mas esse Coro Integração já está com 90 vozes inscritas para o nosso musical de Natal. Não é verdade? Você, nosso internauta, é convidado. Vai ter uma palhinha de como é o nosso Coro Integração, preparando nosso musical de Natal, que vai ser no dia 24 de dezembro, a grande festa de Natal. Né? Vamos louvar ao Senhor. Já estão me tirando daqui, deixa eu descer, que eu já estou atrapalhando, estou falando demais.
Oh, oh, oh. O Deus que sirvo é um vivo rei. O Deus que sirvo é um vivo rei. Vivo está Jesus, meu rei. Sepulcro e morte derrotou. Alegremente vou cantar. O Deus que sirvo é um vivo rei. O Deus que sirvo é um vivo rei. És meu rei. O Deus que sirvo é Deus de poder. O Deus que sirvo é Deus de poder. É Senhor de tudo aqui. Saúde e paz quer conceder. Vitória irá me garantir. Oh, Deus que sirvo é Deus de poder. Deus que sirvo é Deus de poder. Aleluia, 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 pra sempre viverá. Aleluia, aleluia, ressurreto, Jesus é Senhor. O Deus que sirvo é um vencedor. O Deus que sirvo é um vencedor. O poder está em suas mãos. Destrói pecado e todo mal. Cativos pode libertar. O Deus que sirvo é um vencedor. O Deus que sirvo é um vencedor. Aleluia, 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 pra sempre viverá. Aleluia, ressurreto, Jesus é Senhor. Deus que sirvo é o vivo rei. Deus que sirvo é o vivo rei. Deus que sirvo é o vivo rei. Vivo está Jesus, meu rei. Sepulcro e morte derrotou. Alegremente vou cantar. Aleluia. O Deus que sirvo é um de poder. O Deus que sirvo é um vencedor. O Deus que sirvo é um vivo rei. O Deus que sirvo é um vivo rei. Ele é o vivo rei. Alguém comum andar por aí, sorrindo ao te cumprimentar. O amigo sempre disposto a ouvir quando as coisas não estão bem. Alguém em quem pode confiar pra te ajudar com amor. Quem é diferente e ao chamá-lo vai sempre sorrir.
confusos os sábios deixou. Sim, foi diferente. E quando ele fala, tem olhos de amor. Chame seu nome, o velho Elifaz. Basta chamá-lo e terás a paz. Ele é Jesus, O Filho do bom Deus, meu novo amigo, Jesus quer ser. O Filho do bom Deus, chame seu nome, chame Cristo, Cristo, o teu novo amigo, Jesus quer ser. grande amigo tens em Cristo. Amém, não é, irmãos? Este amigo, irmãos, é um amigo muito especial. Deixa eu ler um texto da palavra de Deus para você que está aqui, nosso irmão em Cristo, você que nos visita também, preste atenção. A palavra de Deus diz assim em João, a partir do 13, a João 15, a partir do 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não fique longe desse amigo Jesus. Convide hoje para fazer parte da sua vida, porque sem dúvida, esse é o melhor amigo que o homem pode ter, Jesus Cristo. Amém? Mas é um tempo da gente continuar celebrando ao Senhor. E nós vamos louvar a Deus agora, cantando o hino 25 do Inário para o Culto Cristão. Irmão Roberto vai estar no teclado, irmão Marcos Ribeiro na regência. E esse hino é um hino muito conhecido. Tu és fiel, é o título desse hino. Enquanto esse hino vai ser cantado, nós também teremos a oportunidade de dedicar ao Senhor os bens que pertencem ao Senhor. Eu quero dizer para os nossos visitantes que estão conosco, vocês fiquem à vontade. Esse momento agora, ele é um momento para a igreja, é um compromisso dos membros da igreja com o sustento da obra do Senhor. Então você que nos visita, não se sinta constrangido. Não é para você esse momento é para a igreja. Se porventura você que nos visita desejar entregar uma oferta, não está proibido também não, é o seu coração. Pode ficar à vontade para fazê-lo se desejar. Se não, fique muito à vontade, sem constrangimento, porque é um compromisso da igreja nesta hora de entregar ao Senhor aquilo que a Ele pertence. Tu és fiel. Vamos louvar ao Senhor nesta hora. Vamos ficar em pé, igreja. Tu és fiel, Senhor, meu
fiel a mim. Obrigado, Senhor, pelos bens que chegam no teu altar. Recebe como fruto da expressão do amor e da fidelidade do teu povo, pois é consagrado ao Senhor para a tua honra e para a tua glória. E assim o fazemos em atitude de obediência e amor à tua palavra. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, queridos. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 55, verso bastante conhecido, texto bastante conhecido. Livro de Isaías, capítulo de número 55. Já chegamos assim, irmãos, à última parte do nosso culto desta noite. A penúltima, né? Porque depois da mensagem nós vamos ser abrilhantados ainda com uma música coral cantada pelo coro Integração, né? Então nós vamos ainda ser abençoados hoje. Mas antes vamos à palavra do Senhor, naquilo que ela traz ao nosso coração. Isaías capítulo de número 55, irmãos, os versos são os versos de 1 até o verso de número 7. Eu vou fazer essa leitura e os irmãos estarão acompanhando, como sempre. A gente prestigia os nossos irmãos e amigos que participam ao vivo do nosso culto, sendo que nós ainda não temos o microfone de captação do som, né, do ambiente. Então, se fizermos alternadamente, a parte que o auditório lê, os nossos irmãos e amigos que participam do culto ao vivo não conseguem, né, ouvir. Então o pastor vai fazer a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Isaías capítulo 55, de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei do que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém, meus irmãos? Fiquei pensando naquilo que nós poderíamos refletir nesta noite, que é uma noite onde convidamos os nossos amados a estarem conosco na celebração de 78 anos da igreja. E fiquei pensando que o que mais a igreja faz e milita nesse mundo é pregar o evangelho. A grande missão da igreja no mundo é testemunhar de Jesus. A grande missão da igreja no mundo é dizer aos homens e mulheres desse planeta que há uma esperança em Jesus Cristo, que há uma solução em Jesus Cristo, que Ele, Jesus, quando entra na nossa vida, Ele muda totalmente a nossa realidade. Eu costumo usar alguns termos aqui, como por exemplo, Ele pega aquela realidade falida da vida do homem e transforma esse homem que pode passar a viver em Cristo uma realidade de vitória, uma vida de sucesso. Meus irmãos, não há nenhuma dúvida de que Jesus Cristo é o único que pode fazer isso. Já mencionei aqui nesse púlpito hoje sobre o fato dos milagres que só Jesus pode fazer. Já mencionei o texto onde diz que Jesus Cristo, ele se coloca na condição de verdadeiro amigo. E o que mais o homem precisa além de Jesus? Nada.
E por que o homem fica buscando solução para os seus problemas em tantos outros lugares? Por que se confia tanto em filosofias, em religiões? Por que se confia tanto em outros homens que se levantam como líderes, que podem resolver o problema? Mas, meus irmãos, a única pessoa que pode mudar a vida do homem é Jesus Cristo. E isso é fato bíblico. E isto é fato irrevogável. E isto é fato incontestável. E isso é fato determinado por Deus e imutável. Só Jesus Cristo pode salvar o homem. Então, se você entrou aqui esta noite e a sua alma encontra-se em aflição, a sua vida encontra-se em angústia, você está, quem sabe, desesperado, angustiado, sem saber o que fazer para resolver os problemas da sua vida. Então, esta noite você veio no lugar certo, porque você veio na casa daquele que resolve o problema. Você veio na casa daquele que cura enfermidades. Você veio na casa daquele que restaura casamento. Você veio na casa daquele que traz o filho para casa, o marido de volta. Você veio na casa daquele que resolve o problema financeiro. Você veio na casa daquele... Você veio na casa daquele que faz tudo. Você veio na casa de Deus. Você veio na... Você está doente? Você veio na casa do médico dos médicos. Você está com um problema de autoridade na tua vida? Você veio na casa do Senhor dos Senhores. Você está com um problema na justiça? Você veio na casa do advogado fiel. Interessante. Está com um problema financeiro? Você vem na casa daquele que é dono do ouro e da prata, que a Bíblia diz que é. Então, querido, eu já podia começar esse sermão perguntando a você que nos visita hoje. Eu posso começar esse sermão hoje já perguntando a você que nos visita o seguinte: está fazendo o que longe de Jesus ainda? Depois de tudo que você já ouviu aqui, eu já poderia aqui te convidar para aceitar Jesus, para receber como Senhor, e você já está pronto para tomar a decisão. Sabe por quê? Porque você já sentiu hoje, já entendeu que não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Mas eu quero pensar um pouco mais ainda sobre isso. À luz desse texto que lemos, eu quero falar de um tema muito interessante, que é a salvação. Sabe por quê, irmãos? Porque, deixe-me voltar atrás um pouquinho. Eu acabei de falar de você, do Jesus, do Deus que é dono do ouro e da prata. Então eu quero dizer para você que Ele pode resolver seu problema financeiro. Falei para você do Jesus que é advogado, Ele pode cuidar das suas causas na justiça. Falei para você do Jesus que é médico dos médicos, Ele pode curar a tua enfermidade. Mas tudo isso que falei aqui, Ele pode fazer, mas faz nesse tempo. E faz para esse tempo. Com saúde, com dinheiro, sem problema na justiça, não é verdade? Em paz, com a família boa, casamento bem, restaurado, tudo bem? Mas um dia nós vamos morrer. Um dia nós vamos deixar essa vida aqui. Um dia, com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, não é? Casado ou solteiro, com casamento bom, ou de repente atravessando alguns problemas dele, nós vamos deixar de existir nessa terra. E aí é que entra, irmãos, o que de mais maravilhoso Deus pode fazer. Além de curar a enfermidade, resolver problema financeiro, salvar casamento, além de dar isso tudo para a gente poder viver uma vida plena e boa aqui na terra, Jesus salva a alma da gente, tira a gente do inferno e leva a gente para o céu. Isso é o maior milagre, pastor Wagner. E o que eu acho mais interessante é que Jesus, Deus, a pessoa do Pai, Jesus, Deus, Jesus na pessoa do Filho, o Pai, enfim, Deus, Ele tem convidado o homem para essa salvação. Deus tem convidado o homem para experimentar essa nova vida. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um convite a isso. O texto que acabamos de ler, ele é um convite à salvação. Volta lá no verso 1, vamos começar de lá. O texto que nós lemos, ele é um convite à salvação. Interessante, irmãos, pensando nessa questão do convite à salvação, pensa comigo, um convite é sempre algo muito especial. Interessante que nós só somos convidados para algum evento quando somos conhecidos de quem nos convida, quando somos considerados por essa pessoa, quando essa pessoa nos ama, não é verdade? E quando essa pessoa que de alguma forma nos convida, ela tem apreço por nós, e ela nos quer ao seu lado numa ocasião muito especial. Só se recebe convite assim. Alguém aqui vai fazer uma festa em casa e convida um desconhecido? Vamos fazer alguns convites para o aniversário. Vamos ter um casamento lá em casa. Vamos fazer uns convites, vou lá para o calçadão, não é verdade? Aí o pessoal vai passando, sabe que você quer ir no casamento da minha... É porque eu não vou casar mais, já casei uma vez só, bem casado, e vou ficar casado para sempre com essa morena bonita que está ali. Não é verdade? Mas daqui uns dias eu caso a minha filha. Espero, né? Daqui uns dias, né? Que o noivo se coce, né? Mas enfim,
Aí, eu vou pegar o convite e vou lá para o calçadão, irmãos, e vai passando um pessoal que eu nem sei quem é, assim, aqui um convite para você ir no casamento da minha filha, aqui um convite para você ir no casamento da minha filha. Alguém faz isso? A gente só convida quem a gente conhece. A gente só convida quem a gente ama, quem a gente quer do nosso lado em momentos muito especiais. Sabia disso? Então, irmãos, quando eu penso nisso, é dessa forma que você recebe assim convites para jantares, né, convites para aniversários, casamentos, bodas e outros tantos eventos. E é baseado nessa tônica que eu quero lhe falar de um convite muito especial, que é o convite à salvação. É um convite à salvação. E da mesma forma nós somos convidados por Jesus à salvação, sabe por quê? Porque somos conhecidos por Ele, Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Sabe por quê? Porque Ele nos quer ao seu lado. Sabe por quê? Porque Ele deseja que participemos do melhor da vida, que é a eterna. Por isso Ele de alguma forma especial nos convida. Agora é interessante, irmãos, quando eu penso ainda nessa questão do convite da salvação, eu tenho que pensar em algumas outras coisas. E aí tem um lado muito interessante nessa questão do convite, que é o lado do convidado. Qual é o lado do convidado? Quando somos convidados, nós podemos aceitar ou não o convite. Tem o lado de quem convida que nos quer ao seu lado, numa festa, em algum evento. Mas tem, irmão Gelson, o lado do convidado. Porque o convidado, ele pega o convite e diz assim, vou não. Estou afim não. Não quero. Tem outro compromisso mais importante nesse dia. Ou então você pega o convite e diz, poxa, que legal. Vou lá. Vou estar junto. Da mesma forma, você pode hoje receber o convite de Jesus para ser salvo e dizer assim, quero não. Estou afim não. Eu tenho coisa mais importante para fazer. Ou você pode hoje dizer assim, eu quero esse convite, eu aceito esse convite, eu quero estar ao lado de Jesus, nessa grande festa espiritual. Mas antes de perguntar para você, se você aceita ou não esse convite, eu quero considerar esse convite, naturalmente. Porque agora nós vamos falar sobre o convite da salvação, mas antes de você ser convidado, e você ter a opção de dizer sim ou não a esse convite, porque a opção do convidado é essa, vamos considerar algumas coisas sobre esse convite. E a primeira coisa que eu considero sobre esse convite, sabe o quê? Diferente do convite que eu vou fazer para o casamento da minha filha, não é verdade? Diferente do convite que você vai fazer para algum evento seu, o convite à salvação é um convite a todos. Jesus fez aquilo que eu não faria. Foi para o calçadão e disse, todo mundo, quem quiser, vem. O convite que Jesus faz, irmãos, o convite à salvação é um convite para todos. Olha o verso primeiro desse texto que diz, o verso primeiro desse texto, a primeira frase apenas deles, aqui ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Meus irmãos, a primeira coisa que eu considero nessa noite é que o convite à salvação, ele é um convite a todos. Isso significa que Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para todos. E se você não se acha digno de um convite tão especial, saiba que Jesus te considera especial. Se você não se acha digno de ser convidado pelo Senhor Jesus a participar destas graças salvadoras, saiba que Jesus ama você, se interessa por você, e nesta noite Ele está te convidando à salvação, porque esse convite não é um convite a alguns, não é um convite a uma classe, não é um convite a uma nação, é um convite a todos os homens. O convite à salvação, em primeiro lugar, é um convite a todos. Olha, tem uns textos bíblicos aqui muito interessantes sobre isso. Olha o que diz João 3,16, por exemplo. João 3,16 diz assim, porque Deus, todo mundo conhece. Esse eu gosto de ler junto. Esse eu gosto que a igreja, né, Robertinho? Eu gosto desse, eu gosto de ler juntos. Olha só como é que Deus ama a todos e como é que Deus convida a todos. Olha o que diz João 3,16. Eu não vou nem falar, os internautas vão ter que ouvir agora pela igreja. Vamos lá todos juntos? Porque Deus... Glória a Deus, Deus amou quem? Deus amou a todos, irmãos. O mundo aqui são as pessoas. Deus amou o mundo, a salvação é um convite para todos. Olha o que diz mais a Bíblia, irmãos. Olha que interessante.
O que diz a palavra de Deus agora em Tito capítulo 2, no versículo 11. Tito 2:11 diz assim, ó: a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Olha aí. A quem a graça de Deus traz salvação? Para quem? Para? Quer mais um texto bíblico? Mateus capítulo 11, versículo... Eu estou mais rápido que a mídia, né? Vamos lá, né? Mateus, mas eles estão correndo ali. Mateus capítulo 11, versículo 28. Enquanto chega ali, eu leio para vocês. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque Deus amou o mundo, a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, não é verdade? Vinde a mim todos que estáis cansados. Meu irmão, a salvação é para você, querido. Deus está te convidando hoje a uma nova vida. Deus está te convidando hoje a essa salvação. O convite à salvação é um convite para todos. Não há ninguém aqui que seja indigno de receber essa graça, essa salvação. Indignos sim somos por causa do pecado, mas Deus não nos considera assim. Deus nos ama, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O pecado arruinou essa imagem, e aí nós ficamos longe de Deus, machucados por causa do pecado, entregues à morte por causa do pecado, nas mãos do diabo por causa do pecado, sofrendo as angústias desse mundo por causa do pecado. Mas Deus, irmãos, Ele amou a todos e ama a todos, e Ele diz, ó, vinde todos, vinde todos. Você só não vai viver ao lado de Jesus se você não quiser. Se essa vida passar e você não receber Jesus como Senhor, quando chegar o dia do juízo final e você se deparar com a perdição eterna, não vai adiantar dizer, ninguém nunca me falou de Jesus. Ah, Deus escolheu só alguns. Não. A graça do Senhor é dispensada em Cristo para todos os que creem. Aí você diria, pastor, Deus me ama tanto assim? Deus nos ama tanto assim? Ama. Mas Deus nos ama demais mesmo, ama, a ponto de entregar o seu próprio filho. Ah, então um Deus que ama tanto assim não vai mandar ninguém para o inferno, né, pastor? Certo. Claro que Deus não manda ninguém para o inferno. Quem vai, vai porque quer, não é porque Deus manda. Vai porque escolhe ir. Vai porque não decide crer em Jesus, né, pastor Marco? Não, Deus não manda ninguém para o inferno, não, irmãos. Deus quer mandar todo mundo para o céu. Mas Ele disse, quem crê, será salvo. Quem não crê, já. Não será não, já. Porque enquanto não tem Jesus, já está em condenação. Então você decide hoje, você quer aceitar o convite de Jesus ou não? É você, não sou eu. Eu já aceitei. Eu tinha 12 anos de idade, irmãos. Eu tinha 12 anos de idade quando eu me rendi a Jesus. Era uma criança ainda, né? Naquela época, com 12 anos, você era criança, né? Hoje em dia, eu tenho as minhas dúvidas. Mas, enfim, eu era criança ainda. Com 12 anos, eu entendi, pastor Marcos, que eu precisava de perdão para os meus pecados, que eu precisava de alguém para me acompanhar nessa vida. Eu entendi que eu não podia caminhar sozinho nesse mundo. E aí eu aceitei Jesus, ou criei Jesus, ou confessei Jesus. A nomenclatura não há problema nenhum aí, entendeu? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí eu recebi Jesus como meu Senhor com 12 anos, e a partir dali eu passei a ter segurança, irmão Lupécio. Eu passei a ter garantia de que agora eu aceitei o melhor convite que alguém pode aceitar, o convite à salvação, porque eu entendi que mesmo tendo 12 anos, eu fazia parte desse todos, e o convite era para mim naquela noite. Eu não sei quantos anos você tem, você é um adolescente, é um junior com 12 anos, um adolescente com 16, é um jovem com 18, quem sabe é uma pessoa que está começando a sua fase adulta agora com seus 25, né, com seus 18, 25, talvez já é uma pessoa já mais madura com 30, não é verdade? Quem sabe está com 40, 50, 60, já é um ancião com 70. Eu não sei qual é a sua idade, eu só sei de uma coisa. Deus ama você. E Deus quer salvar você. E Deus te convida hoje para essa salvação. Sabe por quê? Porque a salvação é para todos. Mas antes de perguntar se você quer essa salvação ou não, eu tenho que te fazer uma outra consideração sobre a salvação. Em primeiro lugar, é para todos. Em segundo lugar, o convite à salvação é um convite à vida. É um convite à vida. Olha o verso 3 do texto básico que nós estamos lendo de Isaías. O verso 3 desse texto que nós estamos lendo de Isaías, ele diz assim, pelo menos a primeira parte dele: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma
viverá. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Em primeiro lugar, o convite à salvação é um convite a todos. Em segundo lugar, o convite à salvação é um convite à vida. É um convite à vida. Irmãos, na verdade, quando olhamos para essa realidade do pecado, não temos outra alternativa a não ser entender isso. O homem está morto. O convite à salvação é um convite à vida porque o homem está morto. Por isso esse convite é à vida. Interessante, irmãos, que há um texto em Romanos 5:12 que fala dessa questão do homem, né? Da morte, dessa questão do pecado, para que fique bem entendido isso. Diz o texto bíblico assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. O homem está morto por causa do pecado, irmãos. Todos pecaram, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então o homem está morto. Na verdade, o homem, ele está precisando de vida. O homem está morto nos seus pecados, está morto nos seus delitos, está morto na sua vida. Aí você vai me indagar de novo: pastor, peraí, eu estou vivo. Pastor, você está falando besteira. Ó, o seu CD não vai vender não, hein? Você está falando bobagem aí, pastor. Sua mensagem está fraca. Eu estou olhando para você, pastor, como é que eu estou morto? Pastor, aqui, ó, meu braço, ó, levanta e abaixa. Eu andei, pastor, vim para... Pastor, estou respirando, o coração está batendo, eu estou vivo. Está vivo mesmo? Você tem certeza que você está vivo? Já sei, já ficou em crise, pastor. Onde é que eu estou? Eu acredito que você esteja vivo fisicamente, sim. Mas com certeza, sem Jesus, você está morto espiritualmente. E tem mais uma coisa: talvez morto emocionalmente, talvez morto moralmente. E aquilo que eu costumo dizer aqui, eu vou repetir: quanta morte você não está experimentando na tua vida? Morte da paz, morte da alegria, morte dos sonhos, morte da família, morte da saúde, morte da vida financeira, morte do casamento. Quanta morte? Percebe que você não está tão vivo como você pensa? Percebe que a morte ronda a tua vida? Você precisa viver. Você precisa viver, e o convite à salvação é um convite à vida. Olha o texto bíblico de 1 João 5, irmãos, de 11 a 13, fala algo tremendo sobre esse convite que Jesus faz à vida. E o convite à salvação, ele é, na verdade, um convite à vida. Diz a palavra de Deus assim, ó: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus, irmãos. Queridos, vida só em Jesus. Por isso ele te convida à salvação, porque o convite à salvação, ele é um convite à vida. Você está morto, mas Deus nesta noite quer lhe dar vida. Os sonhos morreram, mas Deus os ressuscita hoje. A família morreu, mas Deus a ressuscita hoje. O casamento está morrendo, mas Deus ressuscita hoje. A vida financeira está morrendo, Deus ressuscita hoje. A saúde está morrendo, Deus é poderoso para te dar hoje vida. E a palavra de Deus diz que Ele mesmo, Jesus, declara que Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em... É assim mesmo que a vida que Ele tem para nós é vida abundante. Sabe o que é vida abundante? Vida abundante é vida plena. Vida abundante é vida cheia de vitória. Vida abundante é vida cheia de realizações. Vida abundante é vida que atravessa problemas sim, mas vence cada um deles no poder do nome de Jesus Cristo. Jesus tem vida para você. Chega de morte, chega de morte. Quando Jesus chegou na beira da sepultura, onde tinha um homem chamado Lázaro, 4 dias enterrado e cheirando mal, Ele disse: Lázaro, vem para fora. A voz da vida entra na sepultura, arranca o defunto de 4 dias e ele sai vivo. Em qual sepultura você está? Jesus te chama hoje: vem para fora, que eu tenho vida para você. Jesus tem vida para o teu casamento. Deus tem vida para essa paz que já morreu em você. Jesus tem salvação para a tua alma. Jesus não quer que você passe a eternidade longe dele. Jesus te convida à salvação, porque Ele quer você junto dele na eternidade.
Por isso o convite à salvação é um convite para todos. É para você que está aqui. Independente de como você entrou aqui, arrebentado, esbagaçado, cheio de problema, talvez cheio de vícios. E talvez chegue aqui e diga: ah, pastor, esse convite não é para mim não. Eu já dei as costas para a cruz há tanto tempo. Já dei as costas para Deus todos os dias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesta noite, Jesus olha para você como alguém que precisa da graça dele. E ele não leva em conta o tempo da ignorância. Não leva em conta o tempo em que demos as costas para ele. Vai contar a partir de hoje. Porque hoje você está entendendo que não dá mais para ficar longe de Jesus. Porque você está morto. E o convite à salvação é um convite à vida. Mas eu podia perguntar a você agora se você quer esse convite ou não. Mas tem mais uma coisa que eu preciso falar com você sobre a salvação desse convite. Terceiro lugar, que não é o último, sempre é. O convite à salvação, então em primeiro lugar é um convite a todos. Em segundo lugar é um convite, na verdade, à vida. Em terceiro lugar, o convite à salvação é um convite para hoje. É um convite para hoje. Você sabia que o convite à salvação tem prazo de validade? A pastora Alda Regina disse que a oração não tem prazo de validade, mas o convite à salvação tem prazo de validade. Pastor, tem um dia que não vai poder ser salvo mais? Tem. Porque no dia que a porta do céu se abrir, para Jesus descer, meu querido, as portas da salvação se fecham. Tem prazo de validade, sim. A salvação é eterna, mas tem que ser garantida aqui, ó. O tempo é esse. O tempo é hoje, por isso o convite à salvação é um convite para... Verso 6 do texto original de Isaías. Esqueci de falar antes, né? Que eu tenho que falar e dar aquela introdução para dar tempo da correr aqui a eletricidade e chegar aqui o negócio, né? Do texto original de Isaías, o verso 6 agora, ele fala que o convite à salvação, ele é um convite para hoje. Olha só. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Vai chegar o dia que não vai se achar? Vai chegar o dia que ele vai estar longe? Vai. Hoje você pode achar. Hoje ele está perto. Mas no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, ou que você fechar os teus olhos aqui, sem Jesus, com certeza não vai dar mais para buscá-lo nem para achá-lo. Por isso o convite à salvação é um convite para hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está... Sabe o que significa isso? Significa que o tempo da salvação é hoje. Amanhã pode ser tarde. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida eterna ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Troquei aqui uma música nova, mas ficou bom. Perceberam? Meu amigo, hoje você tem a escolha. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo quer te dar a salvação. Salvação é para hoje. Significa que tem esse tempo da salvação, e essa salvação é hoje. Amanhã, você terá essa oportunidade? Não sei, pode ter ou não. A Bíblia é interessante quando ela fala sobre isso. Agora você pode ir para aquele texto de Hebreus. Olha o que diz Hebreus 3, capítulo 7. E o capítulo 8, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje. A voz do Espírito Santo está soando aqui hoje. Não endureçais os... Não é verdade? Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E agora? Aí você pode me fazer mais uma pergunta. Porque hoje o auditório está fazendo muita pergunta para mim, pastor Wagner. Aí você pode me fazer mais uma pergunta. Pastor, então significa que se eu aceitar Jesus antes de eu morrer, eu sou salvo? Claro que é. Lembra do ladrão na cruz? O ladrão na cruz, ele foi até o fim ali, na verdade. Quando foi na cruz, ele foi, estava faltando assim alguns minutos para ele morrer, ele olhou para Jesus e assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: hoje mesmo você vai... É hoje, o negócio é hoje, hein? Hoje mesmo, é hoje. Liga no mistério aí, tá ligado? O negócio é hoje, hein?
E Jeová, quando começa Jeová a falar, é hoje, hein? O mistério é hoje. Se hoje ouvirdes, ó. Aí, o ladrão na cruz, ele vai, Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí eu vou responder a sua pergunta, pastor, então significa que se eu aceitar Jesus faltando uns 10 minutos para morrer, eu vou para o céu? Vai. Mas pastor, se eu aceitar Jesus faltando um minuto para morrer, vai para o céu? Vai, claro que vai. Então eu não preciso aceitar Jesus hoje. Você vai morrer quando? Pode ser hoje. Ou não? Tem um tempinho que eu não faço essa pergunta, eu vou fazer. Robertinho já sabe. Tem um tempo que eu não faço essa pergunta, eu vou fazer. Ó, são 8 horas. Já sabe, né? São 8 horas e 6 minutos. É isso? Meu relógio é um pouquinho mais, mas 6 minutos. Vamos pelo relógio da igreja, que o relógio da igreja é o relógio certo. Está atrasado, é certo. Né? São 8 horas e 6 minutos. Quem nesse auditório tem certeza que vai estar vivo às 6 horas, às 8 horas e 10 minutos, daqui a 4 minutos? Quem tem certeza absoluta? Pastor, eu tenho convicção, tenho certeza absoluta que nos próximos 4 minutos eu não vou morrer. Quem tem certeza que não vai morrer nos próximos 4 minutos, eu quero conhecer você. Tem alguém aqui? O internauta, por favor, pode acessar. Se você não vai morrer em 4 minutos, acessa aí, internauta. Pastor, eu estou aqui na China, eu não vou morrer não. Pode ser que a hora aí não seja essa, né? Mas enfim. Alguém aqui nesse auditório ousaria me dizer, já passou 1 minuto. Tem 3 ainda. Você não morreu. Passou 1 minuto, você não morreu. Então tem 25% de chance, você ganhou. Quem tem certeza que daqui a 3 minutos vai estar vivo? Levanta a mão. Olha para mim agora. Por que você não levantou a mão? Você percebeu a seriedade que eu estou falando contigo? Você percebeu a seriedade do que eu estou falando com você aqui? Você não teve coragem, olha que já se passaram mais 2, só falta 2. Você não tem coragem de levantar a sua mão quando eu te pergunto se você vai estar vivo daqui a 2 minutos. Você sabe por que você não levantou a sua mão e nem eu ousaria levantar? Porque eu não sei. Pode ser que daqui a 2 minutos eu não esteja mais vivo. Você percebeu como é que a tua vida não vale nada nas tuas mãos? Você percebeu como é que você não pode nada? Você não pode acrescentar nenhum minuto, nem dizer que vai estar vivo daqui a 1 minuto, você pode. Isso é para você ter a plena certeza de uma coisa, a tua vida não está nas tuas mãos, você não é dono de nada. Então a salvação é hoje, que aceita Jesus logo, enquanto você pode, porque você, pela graça de Deus, olha lá, está dando às 8h10, você está vivo, mas poderia não estar. Convite à salvação é para hoje, que amanhã pode não existir na tua vida. Se você não tem certeza que 2 minutos à frente pode não existir, quanto mais amanhã. Então está fazendo o que longe de Jesus hoje? Convite à salvação, convite para hoje. Chega de lutar contra Deus. Chega de lutar contra aquilo que Deus tem para a tua vida. Chega de lutar contra aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer com você. Quantas pessoas aqui essa noite estão cansadas de ouvir esse convite? Quantas pessoas aqui já ouviram 1, 2, 3, 10, 15 vezes Jesus te chamando para ser salvo, Jesus te chamando para te dar a graça salvadora dele, Jesus te convidando a uma vida nova, e você continua dando as costas para Jesus, brincando com a tua vida como se você fosse dono dela. Você não é dono de nada na tua vida. Eu acabei de provar para você agora. O convite à salvação é para hoje. Em primeiro lugar, o convite à salvação é um convite a todos. Você é convidado. O convite à salvação, ele é um convite à vida, porque existe morte rondando você. Em terceiro lugar, o convite à salvação é um convite para hoje. É um convite para ser aceito agora, porque amanhã pode não existir na tua vida, na minha vida, mas nesta noite você está aqui, Jesus está aqui, e a graça salvadora está disponível para você. Mas eu vou encerrar a minha reflexão antes de fazer a pergunta. Eu tenho uma última coisa para falar com você sobre a salvação. Em quarto e último lugar, o convite à salvação, ele é um convite ao perdão. Ele é um convite ao perdão. Verso de número 7 do texto original. Verso 7 do texto original que nós lemos. Texto de Isaías. Deixe o ímpio o seu caminho,
e o homem mau os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Em primeiro lugar, o convite a salvação é um convite a todos. Em segundo lugar, é um convite à vida. Em terceiro lugar, é um convite para hoje. Em quarto e último lugar, é um convite ao perdão. O grande objetivo do convite à salvação, irmãos, é perdoar os teus pecados, para que você tenha uma nova vida. O convite à salvação é um convite ao arrependimento, é um convite à conversão, é um convite ao tempo novo, a um tempo de paz. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos, no capítulo de número Atos capítulo de número 3, no verso de número 19, ele diz assim, ó: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Deus quer perdoar os teus pecados hoje, porque o que tem separado você dele é o pecado. E você diz: pastor, eu não matei ninguém, eu não roubo, eu não mato. Eu não estou falando de pecado nessa dimensão. Alguns fazem isso, outros não. Mas irmãos e amigos que aqui estão, pecado não é isso. Pecado é isso sim, também. Mas pecado é rejeitar Jesus. Pecado é negligenciar a graça de Deus. Pecado é dar as costas para Deus. Pecado é recusar esse convite da salvação. Pecado é não seguir o rumo que Deus traçou. Pecado é errar o alvo. Pecado é não andar segundo a vontade de Deus. E aí, quando Jesus te convida a uma nova vida, quando Ele te convida à salvação, quando Ele te convida à vida, quando Ele te convida para que você possa verdadeiramente ter paz, quando Ele te convida para que você possa viver uma vida nova de perdão de pecados, e uma vida desse sentido aqui, ó, seus pecados perdoados, para que venham sobre a sua vida tempos de refrigério pela presença. Quanto tempo você não sabe o que é refrigério? Quanto tempo você não sabe o que é paz? Há quanto tempo você não sabe o que é alegria? Há quanto tempo a morte ronda a tua família? Há quanto tempo você vive desesperado? Você vive angustiado e bate de porta em porta e busca ajuda aqui e busca ajuda ali. Chegou a tua ajuda final, querido. Jesus chegou na tua vida. A salvação está exposta diante de você agora. O convite está feito. É para todos, é para você, é para a vida, é para agora, é para perdão de pecados, é para vida nova, é para novo tempo, é para tempo de paz, de esperança, de alegria, de vitória. É tempo de vida, não é tempo de morte, mas você decide isso. Lembra do que eu disse na minha palavra introdutória desse sermão? Ao lado do convidado, que precisa se expressar com uma negativa ou com uma positiva. Jesus convida a todos, mas nem todos aceitam o convite de Jesus. Agora que eu te disse que o convite à salvação é um convite a todos, é um convite à vida. Agora que eu te disse que a salvação é um convite para hoje, e que ele é um convite ao perdão, agora sim, eu vou te fazer a minha pergunta inicial. E a minha pergunta inicial é se você aceita ou rejeita esse convite. A parte de Deus para te salvar, Ele fez. Ele foi na cruz, e na pessoa do seu Filho Ele morreu. Jesus morreu para que nós tivéssemos o pecado perdoado. Jesus morreu por todos. A parte dele Ele já fez. E qual é a sua decisão? Qual é a sua posição diante desse convite? Não sei. Jesus, Ele já tomou uma decisão ao teu favor. Ele tem hoje a graça salvadora, que perdoa os seus pecados e te dá uma nova vida, que te livra da morte, e que mesmo que você morra daqui a 10 minutos, Ele vai te garantir a vida eterna. Mas esse convite só tem efeito sobre a sua vida quando você que é convidado aceitá-lo. Portanto, o destino da tua alma agora está na decisão que você vai tomar: salvação ou perdição, vida eterna ou morte eterna.
Passar a eternidade com Deus ou longe dele? Ao lado dele ou separado dele? Essa decisão é sua. Essa decisão é sua. Aquele hino que eu tentei cantar aqui, ele diz exatamente assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu não quero falar de amanhã com você agora. Quero falar de hoje. Hoje você está aqui. Hoje Jesus está aqui. E se você sente no teu coração o desejo de mudar de vida, o desejo de ter a paz eterna, a salvação da tua alma, o perdão dos teus pecados, para viver uma nova vida a partir de hoje, eu quero orar por você. Eu quero conhecer você nesse auditório. Onde está a primeira pessoa que nesta noite quer levantar a sua mão dizendo: pastor, ore por mim. Ore por mim porque eu quero receber a Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém nessa noite? Faz assim com a mão. Quem não levantou a sua mão ainda quer fazer isso? Em nome de Jesus. Lá na galeria, tem alguém? Lá na galeria. Alguém na galeria quer receber Jesus? Faz assim com a sua mão. Quero orar por você. Tem mais alguém aqui embaixo que não levantou a mão ainda e quer fazer isso? Em nome de Jesus. Eu te apresentei Jesus Cristo. Não te apresentei uma religião. Não te apresentei uma igreja. Eu costumo dizer isso aqui com muita seriedade, irmãos. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Não estou te convidando para ser membro dessa igreja, nem de igreja nenhuma. Porque nem eu e nem nenhum outro líder religioso, nem essa igreja, nem nenhuma outra igreja pode salvar, perdoar e dar vida nova. Estou te falando de Jesus. Não estou te convidando a assumir compromisso comigo, é com Ele. Se é nessa igreja, se é em outra igreja, ou se vai ser em alguma igreja, eu não sei. Igreja não salva, quem salva é Jesus. É a tua decisão agora de deixar Jesus tomar conta da tua vida e se render a Ele. Quem não levantou a sua mão ainda e quer fazer esse sinal dizendo: pastor, ore por mim, porque hoje eu quero me comprometer. Eu quero que Jesus me dê uma nova vida hoje. Alguém? Mais alguém? Em nome de você que não levantou sua mão ainda, quer fazer isso? Faz assim com a sua mão, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Em nome de Jesus. Algumas mãos se levantaram de imediato àquela hora, mas você está aqui ainda. Você está nos visitando, você não levantou sua mão ainda, quer fazer isso? Em nome de Jesus, não é meu nome. Alguém que está desligado dessa igreja, ou de uma outra igreja, já pertenceu ao corpo de Cristo um dia, mas hoje está afastado, não sei qual a circunstância. Não importa, o que importa é que você está aqui hoje e você está pensando assim: pastor, eu quero voltar. Estou longe demais de Jesus, eu quero voltar a servir a esse Deus que tanto me ama e que me salvou. Você quer voltar para Jesus hoje? Faz assim com a sua mão. Alguém que nessa noite quer se reconciliar com o Senhor Jesus? Faz assim, eu quero orar por você. Tem alguém afastado da casa do Senhor e que hoje quer tomar essa decisão? Quero orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém nessa noite? Na galeria tem alguém? Eu não estava olhando lá. Tem alguém? Tem mais alguém aqui embaixo que não levantou a sua mão, não nem quer fazer isso? Pastor, ore por mim, eu quero hoje voltar para Jesus. Pastor, acabou o apelo, pastor. O senhor está convidando, não vai convidar mais para quem quer aceitar Jesus, eu posso convidar novamente. Alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Senhor, não levantou sua mão, mas quer hoje fazer isso. Pastor, eu quero aceitar Jesus hoje. Faz assim com a sua mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. Há mais alguém nessa noite? Há mais alguém que não levantou? Na galeria tem mais alguém? Aqui tem mais alguém? Irmãos, não é apelação, Deus está agindo. Eu vou parar o apelo daqui a pouco. Deus está trabalhando, a gente vai trabalhar junto com o Senhor. Enquanto Deus nos permite estar aqui, enquanto Deus está operando, daqui a pouco Ele vai falar que chegou e chegou. Por isso não é apelação isso. É oportunidade que Deus está dando. Porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe das tuas angústias.
Ele sabe o quanto Ele te ama e o quanto Ele quer você do lado dele. Há alguém mais nesta noite que quer receber Jesus, que não levantou sua mão e ainda quer fazer isso? Faz assim, eu quero orar por você. Tem mais alguém nesta noite aqui? Alguém ainda desligado, quer voltar para Jesus, que não levantou sua mão ainda? Faz assim, eu quero orar por você. Eu quero cantar a segunda estrofe desse hino. Essa é a segunda, vamos cantar a segunda. Enquanto isso, eu quero convidar esse auditório para a gente ficar de pé. Eu queria carinhosamente convidar a todos que levantaram as mãos. Vem aqui que eu quero dar um abraço em você. Eu preciso orar com você aqui na frente, sem acanhamento. Vem cá, eu quero orar com você. Vamos louvar ao Senhor. Cantem esse hino aí, irmãos. Mas neste mundo, pode vir aqui você que levantou sua mão. Eu quero só orar com você. Eu vi mais mãos levantadas aí. Não tem acanhamento não, vem cá. Há mais alguém? Eu vi mais algumas mãos levantadas. Vem aqui para a gente orar juntos. Glória a Deus, aleluia. Há mais alguém? Glória a Jesus, está vindo mais alguém ali. Tem mais alguém? Eu não vi. Tem outras mãos levantadas aí. Pode vir aqui, sem acanhamento. Eu quero orar com você. Deixa o seu lugar e vem aqui. Meu Deus. Há mais alguém? Olha, você está de pé. Pastor, tem tempo ainda? Pastor, eu não levantei minha mão, mas tem tempo ainda? Tem, meu amigo. A gente está cantando. Tem alguém que quer receber Jesus lá na galeria? Desce. Tem alguém aqui embaixo mais? Você está do lado de alguém? Está do lado de alguém que está visitando a igreja? Pergunta para ele só uma vez só. Não precisa perguntar, às vezes ele está acanhado de vir sozinho. Pergunta ele assim: você quer que eu vá com você na frente? Se ele disser que quer, você traz ele aqui. Se não, não tem problema. Mas você pode perguntar, você tem liberdade para isso agora. Vamos cantar a última estrofe, vamos encerrar. A última estrofe para a gente encerrar. Vamos louvar ao Senhor com a última estrofe. Se mais alguém quiser vir a Jesus, o tempo é agora. Vai terminar essa oportunidade. É a última oportunidade. Se mais alguém quiser receber Jesus na galeria aqui embaixo, sai do lugar e venha. Eu vou orar por você aqui agora. Mais alguém em nome de Jesus? Mais alguém quer vir aqui? É a sua oportunidade. Você quer reconciliar? Quer voltar para Jesus? Quer aceitar Jesus como Salvador? Sai do seu lugar e vem. Quero orar com você. Aleluia. Vamos encerrar cantando esse coro. É a última oportunidade nessa noite. Vamos encerrar o nosso culto. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Há mais alguém? Deixa o seu lugar e vem aqui. Aleluia. Amanhã, se mais alguém desejar, é a última parte, a última estrofe, a última linha desse hino. Vamos falar com o Senhor, entregando essas vidas que estão aqui à frente. Quero convidar o pastor Wagner para essa oração, agradecendo a Deus. Estenda a tua mão para cá, para abençoar cada vida que vem aqui à frente, que Deus possa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a sua mensagem, Deus, foi clara nesta noite, que a salvação o Senhor deu a todos os homens. E Senhor, aqui na frente estão os teus filhos, ó Deus, teus servos, homens e mulheres, ó Deus, que atenderam a este convite. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por cada vida que te recebeu como Senhor e Salvador nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, possa tocar em cada coração. Que o Senhor possa continuar, ó Deus, pelo Espírito Santo, ministrando isso ao coração dos teus servos, Senhor. Porque é um convite especial. E nessa noite, ó Deus, a festa no céu por cada vida aqui, Senhor, que te recebeu como Senhor e Salvador. Pai, a tua igreja agora, de mãos estendidas, Senhor, te pede toda sorte de bênção. E repreende, ó Deus, todo pacto antigo, ó Deus, todo pacto que não foi contigo, está jogado por terra no nome de Jesus. A partir de hoje é um pacto novo.
Foi um convite que eles aceitaram contigo, ó Deus. Por isso nós te pedimos, Senhor, guarda, livra de todo mal. E sabemos que nesta hora, o nome desses teus servos está sendo escrito no livro da vida. E nós te louvamos por isso. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Se porventura há alguém aqui ainda no nosso meio, talvez não teve a coragem ainda de vir aqui à frente, mas já decidiu também no seu coração, lá no banco onde eles estão. Tenho certeza que o Senhor está vendo tudo isso também. Senhor, como igreja do Senhor, nós abençoamos cada filho teu e cada filha tua que veio aqui à frente recebendo como Senhor e Salvador das suas vidas. E nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. E você, meu amigo internauta, está recebendo Jesus aí também onde você está, faça contato conosco. Deus possa abençoá-lo. Vamos sentar, irmãos, todos. Nós temos a última parte do culto agora, que o coro Integração canta a última música, e depois a bênção apostólica, o nosso culto está encerrado. Vamos sentar ainda, né, e vamos ouvir a participação do coro Novo Cântico, encerrando o nosso culto. Após o coro Novo Cântico, o coro Integração, é porque é coro Novo Cântico, Centelha. Vamos convidar agora o coro Novo Cântico, o grupo Centelha, a banda Andy, discípulos, na verdade solistas, coro Integração, vai estar louvando ao Senhor nesta hora. Após, irmãos, esse louvor, nós vamos estar orando, né, tendo a bênção apostólica, o nosso culto vai estar encerrado. Meus irmãos, eu gostaria que os irmãos permanecessem para esse último momento, e os jovens e adolescentes que vão ao retiro, ou que pensam em ir ao retiro, fica aqui, tá? Acabou, eu tenho que conversar com vocês. Os jovens e adolescentes que vão, e até aquele que está em dúvida, fica que a gente vai ter uma conversa com você agora. Amém? Vamos ouvir o coro Integração, louvando ao Senhor nesta hora, o que após, com a bênção apostólica, vamos encerrar o nosso culto. Aos nossos visitantes, nosso muito obrigado já de antemão. Deus abençoe a todos.
Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e as misericórdias de Deus, o nosso Pai, e as consolações e a presença viva do Espírito Santo, que tem estado sobre nós, como a tua igreja, durante os 78 anos, continue sobre as nossas vidas e sobre o Israel de Deus espalhado na face da terra, agora e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada na presença do Senhor. Jovens e adolescentes que vão, fiquem aqui. Meire está lá fora vendendo os tickets para o rodízio de pizzas e massas no próximo sábado. A Meire está tentando chegar lá. A multidão está apertando ela. Quero dizer o seguinte: os pais dos adolescentes e jovens que vão ao retiro podem permanecer também, ok? Então, por favor, jovens e adolescentes, e os pais que quiserem ficar também no retiro, fiquem aqui. São 10 minutinhos de informação rapidinho, irmãos.